Olá. Bom, continuando o nosso conteúdo de ponteiros, aqui eu tenho mais um exemplo de utilização de funções com vetores e a gente vai ver como isso funcionaria com ponteiros, tá? Bom, eu vou criar aqui para o nosso primeiro exemplo um vetor que eu vou botar V1, tá? Que vai ser de um tamanho aqui. Vou botar o tamanho tan para a gente usar uma outra variável aqui antes. Tá? Tamanho igual a 5 para os nossos exemplos aqui. Então, criei um vetor de tamanho 1, de tamanho 5, né, com o nome de V1. Bom, vou criar duas funções aqui. A primeira função, eu vou colocar aqui que ela não tem retorno, que é só para mostrar na tela os valores que estão armazenados dentro de um vetor. Então, vou botar aqui escrevete, por exemplo, para a gente escrever um vetor. Tá? E aqui a gente vai passar, então, o que ele vai receber. Vai receber aqui um vet, tá? E um tamanho, que vai ser t. Bom, vou colocar aqui embaixo, então, o código referente a essa função. Tá? Então, eu vou criar uma variável i, que vou utilizar para percorrer, então, um for i de 0 até i menor do que o t, que foi passado como parâmetro, e mais. Então, vai percorrer todas as posições desse vetor e vai escrever na tela. Não tem nada de novo nisso, né? Vamos dar um printf. Vet na posição i. Depois de percorrer todo o nosso vetor, vou dar um print assim, aqui só para ele trocar de linha. Bom, aqui não tem novidade nenhuma. Tá? E vou fazer um outro vetor para ele ler os valores e armazenar nesse vetor, né? Uma outra função. Então vai ser ler vet, também não tem novidade nisso, mas eu vou comparar isso depois com a utilização de ponteiros. Tá? Então eu tenho aqui, ele recebe um vetor como parâmetro, tem aqui também um tamanho, né? Vai ser indicado, então semelhante ao que a gente fez aqui para essa outra função. Vou agilizar aqui, eu vou aproveitar esse código. Ler. Vou percorrer tudo que eu preciso, né, para fazer a leitura. Aqui, em vez de eu mandar ler do teclado, eu já vou colocar um valor. Ele vai receber um valor que vai ser proporcional ao i aqui, né? Então, vou botar aqui vet na posição i, vai receber i mais 1. Então, aqui como posição são 5 posições, vai ser de 1 a 5 os valores, tá? Só para facilitar aqui e agilizar os testes. Ok. Feito isso, eu vou primeiro mandar escrever aqui que a gente está fazendo o teste com essa nossa variável V1, porque a gente vai ter outras depois. Tá? V1. Vou mandar escrever primeiro o que está o que está armazenado nesse vetor, que por enquanto não tem nada, tá? Ele vai escrever na tela. Vou passar aqui V1 como parâmetro e tamanho que está na variável tam. Então, com isso, ele tem que escrever os valores que estão armazenados em V1. Como a gente não colocou valor nenhum nele, então vão aparecer aqueles valores que estavam na memória, né? Que são lixo de memória. Depois disso, eu vou mandar fazer a leitura dos valores, tá? Que a gente colocou aqui de forma automática, né? Vou colocar aqui tam. Tá? Vai pegar os valores de 1 a 5 e depois vou mandar escrever de novo, só para ver que atualizaram esses valores. Tá certo?
Bom, vou executar aqui o nosso teste. Então está aqui. Ele mandou escrever primeiro sem colocar os valores lá, então ele pegou o que tinha na memória, os valores que tinham lá, converteu para inteiro, escreveu. Ok, depois a gente fez o comando, chamou a função que faz a leitura dos valores, que na verdade ele incluiu os valores de 1 a 5 dentro do vetor, depois chamou novamente a função que faz a escrita dos valores na tela, agora com os valores que a gente inseriu no vetor. Nada de novidade até aqui. Tá? E se eu quisesse trabalhar com ponteiro aqui? Então, eu vou criar aqui um ponteiro, tá? Do tipo P1. Tá? Vou botar. Para a gente criar um ponteiro, tem que dizer que tem que usar esse símbolo, esse asterisco primeiro, para dizer que isso aqui é um ponteiro. Ok. Nosso objetivo é fazer com que P1 trabalhe da mesma forma que V1, que ele tem espaço suficiente para armazenar um vetor de 5 posições de números inteiros. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Que P1 receba um endereço de memória, de onde essa informação vai começar. Tá? Eu poderia fazer, por exemplo, isso. Tá? P1 recebe endereço de memória de TAM. Isso a gente fez um exemplo no vídeo anterior, que ele fazia mais ou menos isso. Só que isso aqui só me dá endereço de memória disso, e isso aqui nem é um vetor. Então não adianta muito. Eu poderia também copiar o endereço de memória de V1. Só que aí eu ia trabalhar P1 e V1 nos mesmos espaços de memória. E aqui eu quero um outro vetor. Um outro lugar na memória que vai armazenar um segundo vetor que é P1, não o mesmo de V1. Então como é que eu faço isso? Primeira coisa, P1 recebe um endereço de memória. Então, o que eu colocar desse lado aqui, da atribuição, tem que me retornar um endereço de memória. E para isso a gente tem um comando que ele vai solicitar ao sistema operacional que encontre um lugar disponível na memória, né, que não está sendo usado no momento, e reserve esse espaço. E nos diga onde começa esse espaço. E esse endereço de onde começa vai ser atribuído em P1. Esse comando é o malloc, né, de Memory Allocation. Tá? Então, malloc. Ok. O que ele recebe de parâmetro, esse malloc? É quantos bytes eu vou alocar. Eu posso colocar 1, por exemplo, então eu reservo 1 byte só. Só que 1 byte é um char, né? O tipo char tem 1 byte só. E aqui eu estou trabalhando com inteiro. Tá? Eu poderia botar 4 já direto aqui, que eu sei que o inteiro tem 4 bytes. Só que se eu colocar 4, o que acontece? Eu tenho aqui, P1 recebe um endereço de um lugar que eu posso armazenar um inteiro. Mas eu não quero um inteiro. Eu quero um espaço que seja suficiente para armazenar pelo menos 5 inteiros, que é o tamanho do meu vetor que eu quero criar. Então, o que eu posso fazer ainda aqui? Colocar, por exemplo, 20. Tá? Então, eu tenho cada inteiro é 4 bytes vezes 5, que é quantos inteiros eu quero armazenar, dá 20. Mas eu não preciso colocar esse número e deixar fixo. A gente está usando ponteiro para não deixar as coisas tão fixas assim. Então, uma outra saída é a gente dizer que TAM, que é a nossa variável que vale 5, vezes 4, por exemplo, que é quanto vale cada byte. Tá, resolvi um pouco do problema que eu estou usando essa variável. Mas eu não preciso saber o tamanho dos inteiros, ou de qualquer outro tipo. Eu posso usar um comando, que é size of. E o que eu botar dentro do parênteses, ele vai me dizer quanto ocupa de espaço em memória o tipo que eu colocar dentro do parênteses. Aqui pode ser um double, por exemplo, pode ser um char. No nosso caso, a gente quer int. Então, ele vai ver quanto ocupa um int na memória. A resposta disso é 4 bytes. E ele vai multiplicar por 5, que é o que vale tanto. E a resposta disso aqui vai ser quanto o comando malloc vai reservar da memória para ser utilizado. E como o endereço de memória ele serve para qualquer tipo de informação, e a gente quer um inteiro, então a gente vai usar aqui um int na frente para fazer essa indicação de que o endereço que eu estou gerando e reservando vai servir para um inteiro, armazenar um inteiro. Porque nesse espaço de memória eu poderia armazenar, sei lá, 4 char. Aqui eu estou indicando que é um inteiro. Ok, isso aqui já serve para dizer que P1 agora vai apontar para o começo do endereço de memória
que vai até o tamanho 20 lá, né? Então ele faz o cálculo e eu tenho essas posições para usar na memória, embora não tenha nada dentro delas. Tá? Então vamos executar aqui, só para ver se não tem nenhum erro. Tá tudo certo, não tem nada referente a P1 ainda, porque a gente não fez, só alocou em memória. Não deu erro, né? Bom, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou copiar tudo isso, vou colar aqui embaixo, vou dar mais um espaço aqui, né? E agora eu vou trabalhar com P1. A V1 a gente já viu que funciona. Vou trabalhar com P1. Se eu fizer isso aqui é para funcionar, porque nossas funções elas foram feitas para receber vetores de inteiros. E aqui eu estou passando ponteiros. Se eu botar funcionar, isso aqui vai funcionar? Vamos fazer o teste. Então, V1 tem os valores lá que a gente não sabe o que é e já estava na memória. Aí a gente colocou os valores de 1 a 5. P1 também tinham outros valores guardados lá, que era lixo de memória, e a gente colocou de 1 a 5. Funcionou. Tá, mas por que isso funciona? Se eu indiquei que tinha que ser vetores. Essas funções tinham que receber vetores. Na verdade, quando a gente passa vetor, lembra que essas duas funções não têm retorno. E ao contrário do que a gente fez nos exemplos anteriores, quando eu tento mudar uma variável internamente e passando ela por cópia, né, que não utilização de ponteiros, tudo que eu mudo dentro da função não afeta fora da função. Mas aqui eu acabei de mostrar para vocês que quando eu trabalho com V1, que era um vetor, eu mandei ler valores para dentro dele, então ele botou valores de 1 a 5 e isso afetou, porque depois eu mandei escrever e já estavam lá os valores. Se fosse uma variável normal, não ia acontecer. Por que isso acontece com vetor? Porque quando a gente passa um vetor, na verdade a gente está passando o endereço de memória de onde começa a informação. Isso aqui já é um ponteiro, só que é implícito. A gente não precisa dizer que isso é um ponteiro. Quando a gente coloca esse abre e fecha colchetes, ele sabe que isso é um vetor e, portanto, o que ele tem aqui é um endereço de memória. Tá? Ou seja, quando eu trabalho com um ponteiro, eu também tenho um endereço de memória. Então é só colocar aqui o endereço e ele vai funcionar. Mas como assim eu botei posição, né? Aqui ele está recebendo aquele ponteiro, a gente sabe, tá? Um endereço de memória de onde começa. E como é que ele faz o cálculo da posição? Exatamente, ele sabe que o ponteiro é para inteiro. Se eu boto 0 como posição, ele vai pegar um inteiro que comece no endereço 0 e deu, vai me dar essa resposta. Se eu botar sei lá, 10 aqui, ele sabe quanto ocupa o inteiro, ele vai fazer a contagem de 10 valores inteiros e vai pegar lá no décimo. Então vai funcionar como se fosse, tanto faz se é vetor ou se é ponteiro. Para a função, funciona da mesma forma. Então, para a gente ter certeza do que está acontecendo, eu vou criar outras duas funções para o mesmo motivo que a gente criou essas outras, para fazer as mesmas coisas. Só que em vez de passar vetor, eu vou passar ponteiro. Tá aqui ponte. Tá? Ponteiro para inteiro. E aqui eu vou chamar as funções de ler pontes, escreve ponte, né? Bom, vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito aqui. Tá? Então, primeira coisa, só para economizar tempo, né? Ponte, vamos mudar aqui, né? Para o mesmo formato que está lá nos cabeçalhos, na assinatura das funções. Então, eu tenho as funções ler, escrever vet e ler, escrever ponte. Tá? Aqui, o que eu tenho que mudar? Eu vou percorrer do mesmo jeito, tudo igual. Só que na hora de escrever, em vez de escrever vet, eu vou escrever ponte. Então, o endereço de memória, sabe onde começa, aqui ele faz o cálculo de onde é que começa realmente a posição que eu quero, por causa do índice, né? Que a gente quer que escreva. E aqui, nesse caso, para leitura, é ponte. Tá? E aqui, em vez de escrever de 1 a 5, só para a gente ver a diferença, ele vai escrever
de 5 até 1. Tá? Bom, agora para a gente testar, eu vou copiar isso aqui. Só que vai ser com V2. E ele vai usar as funções para ponteiros agora. Tá? As que a gente escreveu para ponteiros. E aqui eu vou usar V2, que é um vetor, não é ponteiro, né? V2, V2. Só que a gente já viu, pelo exemplo anterior, já foi explicado, que quando a gente trabalha com ponteiro, na verdade, quando a gente trabalha com vetor, na verdade, a gente está trabalhando com endereço de memória. Então, não tem diferença para ponteiros nesse caso aqui para trabalhar com as funções. Tá? E também vamos fazer o teste com o ponteiro P2. Para ter certeza que funciona de qualquer forma. Aqui, P2, P2 e P2. Vamos executar agora. Tá? O que ele deu de erro aqui. Faltou criar as variáveis, né? Então aqui eu tenho a variável V2. Não tinha sido criada. E vou criar o ponteiro também, P2. E a mesma coisa, se eu quero um outro independente, eu tenho que criar o espaço memória, né? Mandar alocar o espaço memória para P2. Do mesmo tamanho, tudo igual. Agora já vai funcionar. Bom, então aqui a gente tem a lista de memória no primeiro vetor, depois a gente organizou e colocou o valor de 1 a 5. E a mesma coisa para o primeiro ponteiro. Esses dois casos aqui, com uma função que trabalha com vetor. Já o caso de V2 e P2, aconteceu a mesma coisa, apareceu os listas de memória, depois o valor de 5 até 1, que foram, nesse caso aqui, com as funções que trabalham com ponteiros, mas funcionou tanto para o vetor quanto para o ponteiro. Tá? Então, até a próxima.